Nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus, a equipe do Chico Xavier, aos mentores da federação que nos dão tanto suporte como esse presente que nós recebemos dessa manhã, Manuel, esse reencontro. Pedindo que cada um de nós, cada um dos nossos lares, possa ser nesse instante iluminado, preenchido com bênçãos de amor, de paz, de harmonia. Vamos agradecendo a presença dos nossos amigos, do plano espiritual maior. Estão sempre ao nosso lado, nos estimulando, nos inspirando, colocando esperança, fé, determinação nos nossos corações. Que nessa manhã, Senhor, Mestre amado, o Manuel possa ser inspirado pelo seu anjo da guarda, pelo seu mentor. Que sua palavra seja fácil. Que todos nós que estamos aqui possamos aprender com ele. Que ele possa dividir o seu conhecimento, a sua forma doce de ser. E que todos nós, Senhor, que estamos aqui como aprendizes, que nós possamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, para aproveitar essa oportunidade bendita que temos hoje. E assim, apesar de separados geograficamente, estamos unidos no coração e pensamento. Nós damos por iniciado o nosso estudo dessa manhã. Graças a Deus. Então, pessoal, Manuel Otávio, autor aí de 2 livros, vai vir falar conosco nessa manhã. O tema é exatamente o tema de um dos livros dele, que é Deus, Espírito e Matéria. É um prazer, é uma honra ter o Manuel aqui com a gente, é um caminhão de conhecimento. Entra com essa carinha do bem aí, humilde, que a gente não sabe aí o canhão que está por trás. Não exagere. Tem conhecimento muito grande na área mediúnica, trabalha na FESP já há muito tempo, desde 87, depois ele mudou para Londres, e ele começou o trabalho mediúnico lá em Londres. Londres não tinha um centro espírita naquela época, e aí ele estava aí ajustando de uma forma semelhante com o que a gente queria fazer aqui, era uma dessas igrejas que são, como se diz? Espiritualistas. Espiritualistas. Eu queria falar que são aquelas que são tipo um guarda-chuva, né? Tipo eclesiástica na cabeça. Mas enfim, vocês entenderam. Essas que são mais abertas, né? E hoje voltou para o Brasil, continua trabalhando lá desde 2020, ele é advogado. E aí agora a gente tem a sorte de ter ele aqui conosco, dividindo um pouco do seu conhecimento. Então, Manuel, obrigada por estar aqui com a gente e o microfone é seu. Muito obrigado, Ana. Obrigado, Lúcia. E obrigado a todos vocês que vêm para esse momento, né, de estudo, de reflexão em torno da doutrina espírita. Como disse o Espírito da Verdade, sob os auspícios do qual estamos reunidos nesta manhã, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A literatura espírita é extraordinária, de fato, e é através da literatura espírita que a gente descobre o sentido da vida.
e da própria criação de Deus. E nós tivemos o privilégio, né, de colaborar modestamente com essa literatura ao lançar, no ano 2000, aliás, esse livro, Deus, Espírito e Matéria, cuja segunda edição, eu digo segunda porque ela foi renovada, ela foi ampliada e lançada no ano passado, em julho. Embora a FESP, ao longo dos anos, tivesse feito novas impressões e, em alguns momentos, considerado como edições novas, não é? Mas é isso. Em julho do ano passado, foi lançada uma nova versão, ou seja, com alguns capítulos a mais, com algumas citações, inclusive, um complemento dos textos, porque a gente foi trabalhando esse livro, essa obra, sempre, né, desde o ano 2000, quando ela foi lançada, e graças ao saudoso professor São Marcos, um desses espíritos iluminados, né, que encarnou na Terra, em Portugal, depois veio para o Brasil e atuou com muita consistência, eu diria, na federação, não é? Por muitos anos, e foi o criador do curso de filosofia espírita. Em 1989, eu entrei nesse curso. Como disse a Ana, não é? Eu fiquei, na verdade, desde que eu comecei na área do ensino, eu fiquei 15 anos trabalhando na área de ensino da federação e a partir daí, meu trabalho, tive a oportunidade de estender esse trabalho para praticamente todas as outras áreas da federação, menos, curiosamente, menos para a área de infância, juventude e mocidade, e também o único curso em que eu não dei aula na federação foi o curso de educação mediúnica. Então, na área de ensino, dirigi o curso preparatório por 9 anos. Dentro desse período de 9 anos, fui convidado para ser diretor interino do curso de aprendiz do Evangelho, só que essa interinidade durou 3 anos, ou seja, o tempo de uma gestão, né, do nosso querido diretor João Batista do Vale, que nos ofereceu essa oportunidade enquanto ele procurava alguém para dirigir o curso. Então, graças a Deus, tivemos essa oportunidade também. E, curiosamente, eu não tendo trabalhado no curso de educação mediúnica na FESP, fui convidado para dar um curso de mediunidade ou de educação mediúnica em Londres. Aí, então, fomos para Londres e ficamos mais 15 anos, né, trabalhando lá, assim, basicamente no Solidarity Spiritist Society, e dali, então, também nosso trabalho irradiou, de alguma forma, para os outros grupos existentes lá, né? Então, é uma experiência que me felicitou muito, me alegrou, me fortaleceu, e aí agora volto para o Brasil, espero viver mais um ciclo de 15 anos aqui, novamente ligado à FESP, e procurando desenvolver, então, esse trabalho de divulgação da doutrina. Como disse Emmanuel, no livro Estude e Viva, a única caridade que o Espiritismo nos pede é a caridade da sua divulgação.
E, por isso, parabenizo a Ana, esse grupo aí que está, digamos, expandindo, né, o movimento espírita, aí nos Estados Unidos também, onde já tem vários grupos que eu sei. E, então, nós tivemos também essa felicidade de receber esse convite para poder dialogar com vocês sobre esse tema, que é o tema básico, não é, da doutrina. Esse livro, aliás, ele nasceu da seguinte forma. Em dezembro, no dia 25 de dezembro de 1993, eu tive uma ideia de começar a escrever um texto sobre o tema que mais me fascinou quando eu entrei na federação, na área de ensino. Comecei a estudar na área de ensino, e esse tema foi algo que eu entendi divino. E eu então, resolvi, naquele dia de Natal, escrever um texto. Não sabia onde ia terminar esse texto, mas com aquilo que eu já havia estudado, porque eu tive aquele período inicial em que eu procurei ler principalmente os clássicos, né, da literatura espírita, além de Kardec, evidentemente, que é a base, a codificação. Tínhamos Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion e também Ernesto Bozano, que não era da mesma linha propriamente, mas foi um homem de ciência que estudou os fenômenos, né, em geral, inclusive o fenômeno da morte, uma série de coisas, temas da própria doutrina espírita. Então, ele é muito indicado para estudo, principalmente o livro Pensamento e Vontade, né? Tem muita coisa interessante ali. Então, dentro desses livros, o próprio Leon Denis, né, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, fala muito dessa teoria, né, da evolução. O Gabriel Delany tem um livro chamado Reencarnação, mas tem também A Alma é Imortal, o Evolução Anímica. Então, eu fui colhendo elementos e resolvi escrever. Bom, aí você começa a escrever e conforme você vai escrevendo e você está sintonizado, né, aí começam a surgir outras ideias. Bom, mas se eu estou escrevendo sobre isso, espera um pouco, eu acho que preciso começar a falar de Deus, né? Aquilo que a doutrina espírita me ensina sobre Deus. E daí vai. Daí as ideias vêm vindo e surgindo novos capítulos, até que, em 1999, eu apresentei o livro, eu imprimi o que eu tinha escrito. Para minha surpresa, já deu mais de 200 páginas datilografadas, não, digitadas no computador já. Né? E eu levei para o professor São Marcos. Os nossos alunos, naquela época, em 1992, um grande amigo, um grande expositor, um grande advogado, que é o Dr. Walter Barreto da Almeida, um homem de uma cultura extraordinária também, trabalhava no curso, dava aula no curso, e então ele resolveu, acho que foi convidado, e resolveu deixar a federação e ir para a maçonaria. E eu trabalhava no escritório dele nessa época. Eu tinha saído de um escritório onde eu fiquei 16 anos e meio, também graças, né, a um grande amigo, também um grande advogado, que me permitiu,
depois de formado, não é? Permanecer no escritório, usar uma sala, tudo mais. Também devo eterna gratidão a ele, o doutor Alfredo Luiz Kugelmas. E eu então saí do escritório do doutor Alfredo e encontrei o Walter na frente do fórum. Eu ia para o fórum, ele vinha saindo, eu ia entrando. Começamos a conversar e eu disse para ele, eu preciso encontrar um lugar para trabalhar, porque o meu colega lá, o nosso colega, pediu a sala, a filha dele está se formando e tal. Ele falou, vai lá comigo, vai trabalhar comigo, porque temos uma sala lá. E você fica lá e pronto, continua, né, a sua atividade. E foi. E aí, isso foi em 90. Em 92, então, ele me disse, eu tô saindo do curso, não da federação, mas do curso, porque nós dávamos aula na quinta-feira à noite e a reunião da maçonaria, da loja maçônica, para onde ele ia, era na quinta-feira à noite. Aí ele não podia mais ficar na federação. Eu estou indo, então, para a maçonaria, porque eu quero levar o espiritismo para a maçonaria. Olha que ideia, né? Divina. E foi em pouco tempo, alcançou o grau 33 da maçonaria, dada a imensa cultura que ele tinha e, enfim, passou lá pelos testes todos, que eu não sei como é que isso acontece, mas ele chegou, então, no grau máximo, na loja maçônica lá. E ele me disse, então, naquele dia, ele disse, eu vou indicar você para me substituir. Isso foi por volta de setembro, outubro. Eu vou te indicar para o professor São Marcos. Você aceita? Falei, claro, com o maior prazer. Aliás, nunca rejeitei convite nenhum. Esse, então, era uma bênção de Deus. E aí o professor aceitou e disse, então, você vai trabalhar comigo, você senta aqui ao meu lado e você vai fazer o estudo de um livro de preparação que é o problema do ser, do destino e da dor. Olha o destino, né? Que destino! Eu amo o Leon Denis. Leon Denis é o filósofo por excelência, né? A alma do filósofo, poeta, escreve lindamente. Aliás, eu até recomendo a leitura do livro O Grande Enigma, do Leon Denis. É um livro extraordinário sobre Deus, sobre o universo, né? Sobre Deus e o universo, o grande enigma. E ali ele expõe a alma do druida, que ele foi um dia, né? Por isso ele é chamado, né? No meio era chamado anteriormente até como o druida da Lorena. Kardec foi druida e parece que o Leon Denis também foi lá nas antigas Gálias, né? Por isso os dois reencarnaram na França, no interior da França. Muito bem. Então, isso é que me deu essa oportunidade de entrar no curso. Fiz o curso primeiro, naquela época eram 2 anos apenas. Fiz os 2 anos e continuei ali, frequentando o curso, né? Porque sempre você tem muito mais coisas para aprender, ainda mais com o professor São Marcos. Não tinha mestre melhor de filosofia espírita. Aliás, o trabalho dele foi muito inspirado num outro grande mestre, aquele que o Emmanuel considerou o maior metro que mediu Kardec, que foi o professor José Herculano Pires. É outro que não pode... O espírita, o estudante, o estudioso da doutrina não pode deixar de ler e estudar todas as obras do Herculano. Realmente é algo que eu diria que acaricia a alma, né? Tanto amor que ele coloca nos seus textos,
os ensinamentos que ele passa. E dentro dessa temática aqui, temos o livro, principalmente, o Agonia das Religiões, né? Ele trata da Deus, Espírito, Matéria, enfim, vários temas, né, vários capítulos que precisamos ler também. A Agonia das Religiões. Bom, além do curso dinâmico de Espiritismo, esse desconhecido, o Espírito e o Tempo, né? Essas obras básicas que precisam ser estudadas, revisão do cristianismo, ele tem a história da Joana d'Arc, tem acho que cristianismo e espiritismo, enfim, também. É uma vasta obra. O Herculano deixou, ele escreveu, né, mais de 80 obras quando encarnado, né? Então, está aí uma fonte de luz, de conhecimentos indispensável, incontornável. Temos que passar por aí também no nosso aprendizado. E então, trabalhando com o professor, eu não falei nada, que tinha começado a escrever aquele texto, porque eu mesmo achava que era só um texto, sei lá, escreveu umas 10 páginas, coisa assim, enfim, foram 200 páginas. E no curso, foi sempre assim, né? Eram 2 anos inicialmente. Quando chegou no final do segundo ano, a primeira turma, aí o pessoal dizia assim, mas e agora? O que é que nós vamos estudar, né? Terminou o curso, 2 anos. O professor criou o terceiro ano. Só que aí acontecia o mesmo fenômeno. No final do terceiro ano, os alunos felizes da vida, né? Com aquele curso que era, sei lá, uma luz, né? No caminho da gente, de quem gosta de estudar, de quem gosta de ler, e de filosofar, principalmente. A filosofia é o instrumento, não é, maior. Que, aliás, eu recentemente dei no curso de filosofia, na tarde, na Federação, o tema A Origem do Conhecimento Humano. E eu, na minha pesquisa, percebi que alguns autores dizem que a origem do conhecimento humano está na filosofia. Ou seja, no movimento filosófico que começa lá na Grécia Antiga, né? A escola jônica, com Tales de Mileto, e daí para frente. Porque antes não existiam assim, doutrinas propriamente, teorias, como a filosofia, né? Existiam as doutrinas místicas do Oriente. O ser humano, antes do período civilizatório, e até no início ainda do período civilizatório, ele trazia em si o pensamento mágico, né? Muita coisa vinha da imaginação, ou então da tradição oral dos povos. Inclusive, esse tema aqui, nós vamos ter também, na tradição dos povos, as trindades, né? E, então, a filosofia introduz o homem na era da razão. Depois vem Jesus para nos introduzir na era do espírito, conforme o próprio professor Herculano Pires fala no livro O Espírito e o Tempo, né? Onde ele divide ali a história do mediunismo em 5 horizontes, de acordo com uma abordagem sociológica, né? Ele estudou a sociologia, aliás, ele se formou em filosofia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, depois se tornou mestre, professor lá na faculdade, né? Então, ele também era um homem de uma cultura extraordinária. Aliás, o que também é verdade em relação à sua filha, também uma grande amiga nossa, muito querida, que é a Heloísa Pires, né? Que eu tive o prazer
privilégio de dirigir por umas 2 vezes no Salão Bezerra de Menezes, na Federação. E aí, também, a gente acaba tendo uma ligação espiritual, não é, com Herculano Pires. E quando a Federação foi lançar o livro Os Filósofos, do Herculano, me pediram para escrever algumas palavras sobre Herculano, uma pequena biografia, que está na introdução daquela edição do início dos anos 2000, né? Depois, agora mais recentemente, parece que foi tirado aquele texto, mas inicialmente tinha. E a Heloísa, inclusive, quando pela primeira vez me encontrou, me agradeceu muito pelo que nós colocamos ali, que não foi nada mais do que coisas que ela mesma escreveu sobre o pai, né, no livro Herculano Pires, O Homem e o Mundo, se não me falha a memória. Enfim, aí eu, no final de 1999, cheguei na Federação, no dia do curso, com aquele volume embaixo do braço, e disse para o professor São Marcos: professor, olha, eu escrevi esse texto aqui, assim, não sei, fui tendo inspiração, fui escrevendo, e eu gostaria e dei o título, né, Deus, Espírito e Matéria, eu gostaria que o senhor analisasse para mim, fizesse uma crítica e depois me dissesse no que eu posso melhorar o texto. Aí ele levou para casa. Está bem, está aqui. Levou para casa. Depois de 15 dias, se não me falha a memória, ele trouxe. E aí na sala, quando foi começar a aula, depois que ele fez a prece, ele disse: aqueles alunos, estavam quase no fim do ano, já pedindo, né, pelo amor de Deus, para continuar a estudar. Pelo amor de Deus, é inflexão minha, né? Claro que não foi assim, mas eles estavam ali insistindo que eles queriam continuar com a gente, com o grupo da filosofia, né? Tinha outros expositores, inclusive, excelentes. Aliás, a Lúcia também estava no grupo. Enfim, aí ele fez a prece e mostrou para a sala, para a classe, o livro escrito, não era ainda um livro, mas já tinha a forma de um livro. Ele disse assim: bom, agora já temos um livro-texto para o 4º ano de filosofia. Está instituído o 4º ano. Então, manda imprimir, né? Manda a federação imprimir o livro, né? Editar e tal. E aí, a partir do ano que vem, o curso vai começar com esse 4º ano. E aí virou para mim e disse: você é que vai dar, né? Porque você que escreveu o livro. Então, fiquei no início, como titular do 4º ano, de manhã, à tarde e à noite, né? Na quinta-feira, e depois no sábado também tinha uma turma. Enfim, foi as grandes alegrias da vida que eu colhi na federação, os grandes amigos que fiz, e que me ajudaram, me deram esse suporte, esse incentivo, né, para a gente desenvolver esse trabalho. E aí surge Deus, Espírito e Matéria, né, tratando, então, da Trindade Universal Espírita. Lembrando que, na história da filosofia, nós já tínhamos tido uma introdução, eu diria, a essa temática, né, em filosofia profunda, através de René Descartes, que no século XVII escreveu Meditações da Filosofia Primeira, que é outro livro que eu indico para vocês lerem quando tiverem tempo, no dia que encontrarem, né, essa edição.
Eu aliás, tenho uma edição que está ali, inclusive, na minha estante, dos poucos livros que eu consegui trazer de Londres. Esse e mais alguns outros eu jamais deixo para trás. Esses vêm comigo na alma, na memória, né? Sempre, e no coração. E na mala? Na mala também, não pode deixar. Eu tinha em Londres, sei lá, mais ou menos, isso é uma assim, literatura variada, né? Sempre gostei de comprar livros, sempre comprei muito livro. Eu devia ter uns 2.000 livros em Londres, e com o coração partido tive que deixar para trás, porque não dava para trazer. Né? Naquela viagem, primeiro ficaria muito caro, e depois precisaria não sei quantas malas, containers, né, para trazer os livros. Então, trouxe uns 30, mais ou menos, e entre eles, esse e outros que sempre foram muito importantes para mim. Aliás, além do Meditações de Filosofia Primeira, dessa mesma qualidade, dessa mesma natureza, eu recomendo o livro Que é Filosofia, do professor José Ortega y Gasset, esse espanhol, tá? Que é Filosofia. São 2 livros onde a gente aprende, não é a filosofia em si, é o filosofar, é como filosofar. Olha, 2 pérolas, 2 obras-primas da literatura filosófica. Né? Então, o Descartes, lá com as 3 rés, né? A teoria das 3 rés, em Meditações da Filosofia Primeira, não esqueçam, ele também nos inspirou, né? Para desenvolver esse tema aqui, agora, à luz da doutrina espírita, baseado na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, né? Onde o Espírito da Verdade diz: há 2 elementos gerais do universo, né? O espírito e a matéria, e acima deles, Deus. Então, aí está formada a Trindade Universal Espírita, que, como a Trindade cartesiana, é uma trindade eu diria, de essências, não é? De substâncias, e não de pessoas, como as demais trindades que nós citamos aqui na introdução do livro. Na Índia, era formada por Brahma, Vishnu e Shiva. No Egito, Osíris, Ísis e Horus. Na Caldeia, Oanes, Bin e Bel. Na Fenícia, um dos deuses aqui muito conhecido nosso, não é? Baal, Astarte e Belcarte. Na Pérsia, Hormuz, Arimã e Mitra. E na Escandinávia, Odin, Frega e Thor. Para citar algumas, né, as mais conhecidas que a gente encontra aí nos livros de história até das religiões. E nas religiões naturalistas, o Sol, a Lua e a Terra. Então, nessas entidades, digamos assim, não é, que se fundamentam as diversas religiões do passado. Não é? E aí a gente entra no cristianismo, e a Igreja Católica também criou a sua trindade, porque é um pilar, né? É um pilar de sustentação das religiões. E aí a Trindade Católica, a Santíssima Trindade, todos conhecemos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a Trindade espírita é propriamente filosófica, né? Mais filosófica, como a de René Descartes. E aí a gente vai compreendendo, a partir daí, não é? O conceito de Deus. Deus como a inteligência suprema e a causa primeira ou primária de todas as coisas. Lembremos-nos que, no original francês, no livro dos Espíritos, Kardec colocou cause première, seria causa primeira.
Mas o professor Herculano Pires, ao traduzir o Livro dos Espíritos para a FEESP, como na técnica da tradução, né, a gente deve fazer uma tradução livre, adaptando para a nossa linguagem, a tradução deve ser feita sempre da língua estrangeira para a língua nativa do tradutor. Ele traduziu esse premier como primária. E ele disse, né, que primária fica melhor, porque se eu disser causa primeira, parece que tem uma causa segunda, né? Como na teoria pitagórica, em que o número 1, né, que seria Deus, a representação de Deus, implica no número 2. Né? 2 seria a criação. E o 2, para nós, são os elementos gerais do universo. Na Grécia Antiga eram 4. Né? A terra, a água, o fogo e o ar. E depois Descartes. Estou com o Descartes na cabeça agora. Falei tanto dele, né? Mas o Aristóteles criou um 5º elemento, praticamente, na sua teoria filosófica, né? Nos seus conceitos, ele criou o éter. O éter seria, se os 4 primeiros elementos, desde Tales de Mileto, né? Passando por Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito e até Empédocles, que considerava os 4 elementos como 4 essências, digamos assim, né, do ponto de vista filosófico, ou 4 substâncias, o Aristóteles, então, cria a 5ª essência. Eis de onde vem, né, eu diria, a expressão matéria quintessenciada, de que é formado o perispírito, né? Que é essa quintessência. O que é a quintessência na teoria aristotélica? É o éter. O que significa a palavra éter na língua grega? Éter quer dizer o espaço celeste. Mas, então, aí está sendo considerado o continente pelo seu conteúdo, porque, na verdade, ao se tratar do espaço celeste, que o espaço é uma abstração, né? Então, que essência é essa? Que elemento é esse? É o fluido cósmico universal da doutrina espírita. Essa matéria está espalhada no espaço, fora da realidade planetária, né? Da nossa realidade existencial aqui, desse mundo. Então, a 5ª essência. E daí o homem foi tratando, né? A filosofia nasce inicialmente, né? Como irmã gêmea da ciência, porque os primeiros filósofos, ao investigarem a natureza em busca das causas primeiras, como, aliás, Kardec colocou na abertura do Livro dos Espíritos, lá, todo mundo sabe, quando a gente pega o Livro dos Espíritos, está lá, mais uma vez, conforme a tradução de Herculano Pires. As causas primárias seriam as causas primeiras, né? No francês. E o Herculano, então, usa essa expressão primária, ele prefere, filosoficamente, parece que fica melhor, não é? Então, a ciência nasce ali, quando os pré-socráticos buscavam as causas primeiras, né? ou o princípio das coisas, o princípio dos princípios da natureza, da criação divina, né? E então a Trindade espírita é isso, né? Envolve toda a criação, todo o universo. O que é o universo? Que nós também desenvolvemos aqui esse conceito dentro dessa primeira parte. O livro, então, está dividido em 3 partes, né? A primeira fala de Deus, evidentemente. A segunda, a matéria.
e a terceira, o espírito. Aliás, essa é a mesma ordem que está no próprio livro dos Espíritos, né? Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Algumas pessoas me perguntaram por que você não colocou Deus, depois o espírito e, finalmente, a matéria? Não seria a ordem mais lógica? Eu disse, não, eu considero... Eu até nem tinha, inicialmente, nem tinha me dado conta dessa ordem que está no livro dos Espíritos. Eu me baseei, né, numa lógica para mim, que eu disse assim, eu vou falar de Deus, depois falo da criação de Deus, o universo, né, mas o universo material, e o espírito fica para o final, como aquela expressão que a gente costuma usar, né? Como a cereja do bolo, o acabamento da obra. Então, vou falar do espírito, que é o que nos importa, não é mais do que nós temos mais que falar. De Deus, a gente sabe que não temos muita informação, não sabemos da natureza íntima de Deus, não temos muita em termos, né? Porque, na verdade, tudo se refere a Deus, tudo, espírito, matéria, o universo, tudo que existe. Aliás, o professor Ortega y Gasset, né, aquele mestre espanhol de filosofia, que deu esse livro, o que é filosofia, é o nome do livro, que é filosofia. Ele não escreveu o que é filosofia. Que é filosofia? É baseado, os capítulos são aulas que ele deu em cursos particulares de filosofia, porque quando se deu a ditadura espanhola do general Franco, né, lá na primeira metade do século XX, alguns intelectuais acabaram sendo, digamos, caçados, né? Tiveram o seu trabalho interrompido, né? Porque eles que faziam a cabeça, né, dos alunos. Bom, até hoje isso acontece nas universidades. E o Ortega, então, por amor à filosofia, por amor aos seus alunos, aqueles que queriam aprender, ele dava essas aulas particulares, e aí formou esse livro, que é Filosofia. São aulas, mas aulas, olha, precisa ver, é um verdadeiro banquete, né? As aulas dele eram um banquete também. E então, ele diz assim, filosofia é o conhecimento de tudo o que há. Olha a sutileza. Filosofia é o conhecimento de tudo o que há. Eu não digo tudo o que existe, mas tudo o que há. Olha só, interessante, não é? Parece que o verbo, assim, não tem importância, mas tem, não é? Porque o que existe, o existir, é a manifestação, não é? É aquilo que se manifesta, o fenômeno, não é? O universo é um fenômeno, o fenômeno da criação divina. O que é fenômeno? A palavra vem do grego. Phenem, do verbo phenem. E phenem significa vir à luz. Vir à luz. Então, o fenômeno é aquilo que se manifesta na criação, no universo, na natureza, né? Os fenômenos atmosféricos, por exemplo. É manifestação de um poder divino, manifestação de leis divinas, leis naturais, né? E o que há, então, é mais do que isso, porque o que há é aquilo que não se manifesta para nós, que nós não temos como conhecer. Todo o universo conhecido, hoje nós temos esses telescópios espaciais, né? Eles tiram fotos de galáxias distantes, né? Muito distantes. Mas existe muito mais coisas além dessas galáxias,
que essas lentes colocadas pelo homem no espaço, essas lentes da ciência, poderosíssimas, né? Que nos fizeram ver coisas que antes a gente não sabia, não conhecia, até berços, né, de estrelas, de sistemas, né, as tais nebulosas, filmadas de perto, coisas, maravilhas, né, da criação de Deus. Então, o que há vai muito além daquilo que existe para nós, né? Aquilo que a gente consegue ver. Então, o professor Ortega, na sua precisão linguística, disse: filosofia é o amor ao conhecimento de tudo o que há, que vai além de tudo o que existe para nós, né? Muito bem. Então, na questão 14 do Livro dos Espíritos, está dito assim: Deus existe. Vejam novamente a palavra existir aqui, o verbo, né? Não o podeis duvidar. E isso é o essencial. Pronto. Isso é mais nada. Mas eles ainda nos deram alguns atributos de Deus, né? A pleiade do Espírito da Verdade. E disseram mais: acreditai no que vos digo e não queirais ir além. Não tem como ir além. Dá para nós irmos aos primórdios, vamos dizer assim, da própria criação? Isso não tem como, não é? Deus é eterno e cria de todo sempre. Não tem como. Nós não temos como nem ir ao princípio da nossa criação, como espíritos, como princípios inteligentes, individuados. Nós não temos. O próprio Livro dos Espíritos vai dizer o seguinte, em relação à nossa própria memória, não é? Aqui, olha. O espírito se lembra de todas as existências que precederam a que acabou de deixar? Pergunta de Kardec. Questão 308 do Livro dos Espíritos. Está lá. Todo o seu passado se desenrola diante dele. O espírito. Nós. Lembremos que nós somos um espírito. Nós não temos um espírito. Nós temos um corpo, né? O corpo, sim, mas o espírito somos nós, né? Diante dele, como as etapas de um caminho que o viajante percorreu. Mas, como já dissemos, ele não se lembra de maneira absoluta de todos os atos, recordando-os apenas na razão da influência que tenham sobre o seu estado presente. Ele está dizendo aqui do espírito no mundo espiritual, né? Aliás, aqui quando ele fala como as etapas de um caminho que o viajante percorreu, tem um texto no livro Obras Póstumas chamado A Estrada da Vida. Belíssimo. É exatamente isso aqui. Etapas de um caminho que o viajante percorreu. A Estrada da Vida. Aliás, já dei essa palestra umas 2 ou 3 vezes e até costumo começar, né, de uma forma assim, até descontraída, cantando um trecho da música de Milionário José Rico, quando eles dizem, né? Na longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão e chegar em primeiro lugar. É o espírito. É essa estrada da vida de que fala Kardec. Parece que eles leram o texto, ou parece que eles têm um conhecimento da doutrina espírita, porque isso é o espírito. Na longa estrada da vida, é longa, não tem fim, né? A estrada da vida do espírito, o espírito é imortal. Vou correndo e não posso parar. Correndo e não posso parar, porque a evolução é um processo crescente e ascendente. Quer dizer, essa corrida na verdade, é metafórica, né? Nós caminhamos tão devagar, né? Poderíamos apressar a marcha, poderíamos aumentar a velocidade, mas a gente, né, quer ir devagar mesmo, né?
Então, é isso que os espíritos estão dizendo aqui. Aí ele diz o seguinte: quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, perdem-se no vazio e desaparecem na noite do esquecimento. Ele está falando aqui das primeiras encarnações do espírito, por exemplo, aqui na Terra. Né? Segundo a ciência, existe a espécie humana há 2 milhões de anos, mais ou menos. Né? Aí vem lá o Homo habilis, o Homo erectus, os sapiens e os sapiens sapiens, finalmente. Né? Então, ele está dizendo que lá nas primeiras, o Homo habilis, né? os antropóides, talvez, nós não vamos lembrar daquilo. Assim como não, olha, também isso é questão 308. Nas 608 está dito outra coisa assim. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período de humanidade? O que ele está falando aqui? Da evolução do princípio inteligente nos reinos inferiores da natureza. Né? Não, porque não é senão desse período de humanidade, que começa para ele a vida de espírito. Olha que fantástico. Eu costumo dizer que, e esse livro também foi para isso, que o espírito é o produto da evolução do princípio inteligente. Quando o princípio inteligente chega nos confins do reino animal, não é? Desenvolveu todo o seu potencial ali, físico, digamos assim, né? E já pode encarnar e para desenvolver um corpo humano, é o que o André Luiz mostra no livro Evolução em Dois Mundos, né? Toda essa trajetória anterior até chegar ao ser humano, ao corpo humano, né? Que Kardec, no capítulo 10 da Gênese, diz que o corpo humano é o último elo da animalidade sobre a Terra. Por isso a ciência classifica o homem como um animal racional. O homem seria o animal racional, mas é animal pelo corpo. O corpo é animal. Né? O que significa animal? Que tem ânima, que tem alma. É um ser vivo. Né? É um ser vivo. O corpo, né, tem a energia vital. Muito bem. E é mesmo difícil, continuam os espíritos, que se lembre de suas primeiras existências como homem. Exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Não dá para acessar essas memórias. Todavia, alguns espíritos encarnam na Terra com lembrança de existências passadas. Não é assim? Foi isso que deu margem ao estudo do professor Ian Stevenson, cientista renomado, canadense de origem, mas que desenvolveu todo o seu trabalho nos Estados Unidos da América, e que escreveu 20 casos sugestivos de reencarnação. Porque aqueles espíritos, geralmente na Índia, né? Não sei porquê, é na Índia que eles nascem. E lembremos-nos que os indianos, os ancestrais dos indianos de hoje, eram capelinos. Talvez muitos que ali estão encarnados hoje ainda sejam, né, descendentes daqueles capelinos. Aliás, a rigor, eu acho que uma boa parte de nós, seres humanos, somos descendentes dos capelinos. Né? Enfim, então, sobre Deus, nós temos aqui o conceito, né, e, basicamente, os atributos, que é importante. Depois, vem aqui as leis divinas, né, mostrando que acaso não existe. Aliás, não existe nem acaso, nem sorte, nem azar. Né? Sorte e azar seria o mesmo que acaso. Tem gente que diz assim,
eu me casei com fulano, mas não tive sorte. Não tem nada disso, não teve sorte. Ou outro que vai dizer, tive uma sorte, não é danada, e tal, a pessoa é assim, assim, assim. Existe isso, né? Na lei divina não existe sorte ou acaso. O que eu digo é que a vida humana é feita de encontros, desencontros e reencontros. Isso é o mais certo. Agora, sorte, azar, acaso, pode tirar do vocabulário. Isso não existe. A matéria, então, para entrar na matéria, como introdução, a gente fala sobre o universo, que o próprio Livro dos Espíritos dá um conceito lá no terceiro capítulo, na introdução do terceiro capítulo do primeiro livro, e vai começar ali o item 37, a formação dos mundos. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Olha, infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Os que não vemos é o que há, naquele conceito do Ortega. O que vemos é o que existe para nós. O que não vemos, né, é o que há. Como para a ciência, a busca por mundos habitados, né, planetas habitados no espaço. Eles já descobriram muitos planetas, né, mas ainda não viram nenhum habitado, porque a diversidade da vida, né, no universo é infinita. E só que a ciência humana quer descobrir humanidades em mundos com as mesmas características da Terra. E, no entanto, na questão 56 do Livro dos Espíritos, está dito o seguinte: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não, disseram os Espíritos. Eles absolutamente não se assemelham. Absolutamente quer dizer, não tem exceção. Cada mundo no universo, todos os mundos são diferentes uns dos outros. De alguma forma, veja, no próprio sistema solar, né? Todos os mundos do sistema solar são diferentes, os planetas. A começar que há uma divisão, né? Os 4 primeiros mais próximos do Sol são rochosos, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, e os outros 4 distantes, gigantes, são gasosos e são habitados também. Ou seja, não pode haver vida lá, seres humanos, digamos assim, com o corpo igual ao nosso, porque o mundo é gasoso. A matéria dos corpos que se formam lá deve ser compatível com a natureza do mundo, né? Então, esses mundos que não vemos e que a ciência não vê, não vai ver, enquanto se mantiver dentro do mesmo paradigma, tentando encontrar mundos com água, com a temperatura, né, planetária, enfim, não tem como, né? E, finalmente, todos os seres animados e inanimados, né, o universo. Bom, aqui a gente pode incluir também, né, os desanimados. Tá cheio de gente desanimada por aí, não é? Achando que o mundo não tem conserto, não tem, o homem não tem remédio, não é? Então, é isso que é o universo, que lá no capítulo 6º da Gênese foi colocado como lema a unidade na diversidade, né? A unidade na diversidade seria o lema do universo. Uni, de unidade, verso de diverso. A segunda parte da palavra diverso. E assim caminhamos nós. E aí chega no tema da evolução, né? Finalmente, que era o objetivo inicial do texto, do livro, né? Mas que precisou dessa introdução anterior, de que a doutrina espírita nos dá extraordinários conceitos, informações,
as revelações dos próprios espíritos. E aí a gente vai ver que o espírito e matéria, que são os dois elementos gerais do universo, eles foram criados por Deus e colocados em permanente interação um com o outro. Na questão 26 do Livro dos Espíritos, foi perguntado se é possível ao homem conceber o espírito sem a matéria, né? Fora um do outro, né? E os espíritos disseram, pode-se conceber o espírito sem a matéria sem o espírito. E aí eles completam, só pelo pensamento. Ou seja, na realidade existencial, espírito e matéria estão ligados por necessidade, né? Pela própria essência, o próprio sentido da criação, né? Nós fomos criados para a perfeição. E perfeição, saindo da condição de seres simples e ignorantes, a perfeição, para chegar à perfeição, nós atravessamos todo um processo longo, não é? E detalhado. Então, esse processo começa nos reinos inferiores da natureza. O André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, mostra mesmo que começa no mineral. Aí vem aquela colocação que é atribuída ao Leon Denis, mas ele não disse exatamente daquela forma. O ser, não é? O espírito, dorme no mineral, agita-se no vegetal, dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. Kardec, na introdução, no finalzinho da introdução do Livro dos Espíritos, diz o seguinte, olha, confirmando. Tivemos um grande amigo, um grande conhecedor da doutrina na Federação, que foi, inclusive, diretor, nosso querido e saudoso Durval Ciampone, que também escreveu, quando eu lancei esse livro, ele discordava de alguns pontos de vista. Ele falou para mim, um dia nós precisamos conversar, depois precisamos sentar e conversar sobre isso, porque eu não concordo com o que você colocou no seu livro aí. E aí ele escreveu um livro para mostrar a visão dele, né? E ele dizia, mineral não estagia no mineral, não tem como. Agora, veja o que Kardec escreveu sutilmente. Por isso que a gente precisa estudar e ler com atenção esses livros, sabe? As introduções. Aliás, tem uma palestra do Haroldo Dutra, que ele incentiva o espírita estudioso, né, que leia sempre a introdução dos livros, principalmente os do André Luiz. Todas as introduções são feitas pelo Emmanuel. Inclusive, o livro O Sinal Verde tem uma introdução magnífica do Emmanuel. Sempre o Emmanuel faz a introdução, e o Haroldo incentiva isso. Agora, veja o que Kardec diz no final da introdução, que é o item 17, preenchendo os vazios no espaço. Ele diz o seguinte: se observamos a série dos seres, percebemos que eles formam uma cadeia sem solução de continuidade, desde a matéria bruta até o homem mais inteligente. Não foi por outra razão que o Espírito da Verdade, na questão 540 do Livro dos Espíritos, diz: tudo se encadeia na natureza, do átomo ao arcanjo, que um dia começou pelo átomo também. E aí alguns interpretam que o espírito, então, seria de matéria. Se ele começou no átomo, o átomo é a matéria, o espírito começou na matéria. Não é isso. Questão 965 do Livro dos Espíritos. A alma não é de matéria. Está lá. Questão 973 do Livro dos Espíritos. O espírito é um ser eminentemente espiritual. Tem nada de matéria.
no capítulo 14 da Gênesis está dito também que o corpo espiritual se forma em torno de um foco de inteligência. Esse foco de inteligência é o princípio inteligente. E aí o corpo, que é material, de matéria sutil, a veste energética, a primeira veste energética do espírito, do princípio inteligente, aí sim é formada por um átomo. Lembremos-nos que os primeiros seres vivos aparecidos na Terra eram seres unicelulares. O corpo deles era formado de uma única célula. Então, é isso, meus queridos. É isso que nós procuramos passar aqui nesse livro. Tem muito mais coisas, né? Claro, não querendo puxar a brasa para minha sardinha, recomendo que leiam, né? Tem muita coisa aqui, muita coisa interessante, colhida na literatura espírita e até na literatura laica, porque no final do livro tem ali uma extensa bibliografia na qual nós nos baseamos para escrever este texto. E estamos aqui à disposição, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, por favor, fiquem à vontade. Acho que terminei o meu tempo já. Muito obrigada, foi ótimo aí escutar um pouquinho aí da sua caminhada, entender um pouco mais do seu livro. Uhum. E eu acho que uma coisa que eu queria que você comentasse é sobre pensamento em matéria, né? Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, em que saúde mental é tão importante. Isso. Então, se você puder falar um pouquinho disso, eu sei que isso está dentro aí dessa Deixa eu só triangulação. Vou pegar a Gênesis aqui, peraí. Bem, como disse, relembrando René Descartes, penso, logo existo. Não é? Portanto, somos o ser pensante. Ou como diz o Livro dos Espíritos, na questão 76, somos os seres inteligentes da criação. No animal, nós já temos vamos dizer assim, uma centelha de pensamento, né? Um pensamento que não é contínuo, né? Fragmentário. Tá. E em alguns animais superiores, mais próximos do homem, a gente vê, né? Até uma inteligência bem desenvolvida, não é? Você tem um golfinho, você tem um cavalo, você tem um elefante, um cachorro, um gato, se bem que o cachorro mais que o gato, eu tenho um gato aqui, e os gatos são instinto, mas também eles são inteligentes. É uma coisa incrível que eu estou aprendendo com esse gato aqui. Como a percepção deles, né? É uma percepção fina da realidade. Eu estou dentro do meu quarto, fecho a porta de manhã, eu acordo, ele já percebe quando eu me levantei da cama, sentei na cama para fazer a minha oração, e ele já vai lá, fica perto da porta. E quando eu me levanto para abrir a porta, ele já está se espreguiçando na frente da porta. Já ele viu, para mim, eles enxergam além da porta, pelo que eu vejo ele fazer. Bom, é o seguinte, capítulo 14 da Gênesis, né? Nós somos os seres pensantes. No ser humano, então, o pensamento é contínuo. O André Luiz explica isso também no capítulo 10, principalmente, do Evolução em Dois Mundos, né? No Livro dos Espíritos, nós vamos ter a seguinte informação. Olha, questão 252, deixa eu ver aqui. 282. Como os espíritos se comunicam entre si?
Esse tema está dentro do item Relações Além-Túmulo. Eles se veem e se compreendem. Eles se comunicam pelo pensamento, a gente sabe disso, né? Aí eu me lembro daquele um filme que passou no cinema aqui, há muitos anos atrás, chamado Cocoon. Tem uma cena antológica no Cocoon, quando os dois personagens jovens, né, vários idosos, e tem os dois jovens. E eles seriam seres espirituais materializados aqui, de uma outra dimensão. E eles têm um momento dentro de uma piscina em que um deve ter 50 metros, aquela piscina, um fica numa extremidade, o outro fica na outra extremidade da piscina, e eles conseguem, através do pensamento, estabelecer uma relação carnal, física, sexual entre eles, pelo pensamento. E olha que curioso, o André Luiz, naquele livro Evolução em Dois Mundos, que eu estou citando tanto aqui porque é uma preciosidade aquele livro, na segunda parte, ele diz mesmo que a sede do sexo é a mente. O Emmanuel, no livro Leis de Amor da Federação, um livrinho assim, pequenininho, mas de uma grandiosidade extraordinária para o nosso estudo, ele diz ali o seguinte: a mente humana é mais poderosa para criar enfermidades, desequilíbrios, né, distonias orgânicas do que todos os vírus e bactérias conhecidos. É o nosso pensamento. Imagina, pensamento, né, de ódio, de decepção, quando você tem um trauma, né, e você manda essas energias mentais, né, para o seu corpo, e aí desenvolve uma doença grave. Né? Na questão 282 do Livro dos Espíritos, está dito assim, então, como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. Livro A Gênese. O pensamento do espírito encarnado age sobre os fluidos espirituais como dos espíritos desencarnados. Então, o pensamento age sobre os fluidos. Aliás, Kardec usou a expressão fluido espiritual, mas ele explicou um pouco antes, dizendo que fluido é sempre matéria. Mas ele fala de fluidos espirituais porque seriam os fluidos, a matéria do mundo espiritual, do mundo além da do nosso mundo aqui, da nossa realidade material, existencial. Não é essa matéria, o fluido cósmico que está espalhado no espaço, que hoje em dia a ciência já percebeu a existência e eles denominam de dark energy, ou dark matter, né? Matéria escura, energia escura. Eu vi um documentário da BBC, em Londres, quando estava lá, de uns cientistas falando exatamente sobre esse tema da ciência, né? Um tema muito relevante. Muito. E o cientista dizia assim, no final já do documentário: se eu me basear nos manuais de ciência, eu posso dizer para vocês que essa matéria não existe, porque não existe no manual de ciência. Claro, a ciência trata da matéria aqui, né, do mundo. Então, esse fluido, não é? Esse fluido só pode ser espiritual nesse sentido, porque não é o fluido, não é a matéria do mundo em que nós estamos agora vivendo. Né? Aliás, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Né? Então, nós somos desse outro mundo onde há esses fluidos sutis. E depois ele vai dizer o seguinte, continuando aqui, na Gênese:
O pensamento produz, notem bem, portanto, uma espécie de efeito físico que reage sobre o moral. Quando eu penso, e o Bozano, no livro Pensamento e Vontade, ele fala muito disso, ele fala da ideoplastia, né? As formas de pensamento. Quando eu penso, o pensamento é uma coisa natural, do espírito, né? É da nossa essência espiritual. É nosso, é atributo do espírito, não da matéria. A matéria não pensa, né? Foi isso que Kardec começou pesquisando quando ele se deparou com o fenômeno das mesas girantes, né? Ele disse, se me provarem que essa mesa tem cérebro, que ela pensa para dar essas respostas e tal, né? Se me provarem, aí eu vou acreditar. Mas ele sabia que era outra coisa que estava por trás. Então, o pensamento produz uma espécie de efeito físico. Quando eu penso, Joana de Ângeles disse que nós temos cerca de 90 e tantos mil pensamentos diariamente. Os espíritos têm mais condição de contar, né? Mas eu não sei de onde ela tirou esse conceito, essa ideia, né? Mas, enfim, é bastante para um dia, né? 24 horas, cada hora teria 4.000 pensamentos por hora, né? E quantos? Mais ou menos 40, 50, 70 por minuto. Enfim, espécie de efeito físico. O pensamento é espiritual, é metafísico, ele não é físico, ele é metafísico. Quando eu penso, o meu pensamento entra em contato com o fluido cósmico que está aqui à minha volta. E ao entrar em contato com o fluido cósmico, produz um efeito físico nesse sentido. E também no meu corpo, né? Um efeito físico no meu corpo, conforme o tipo de pensamento que eu tenho. Se eu tenho pensamentos do bem, pensamentos positivos, né? Se eu sou otimista, se eu trabalho no bem, lógico que esse pensamento vai manter o meu corpo saudável por mais tempo, a minha imunidade. Eu costumo dizer que a verdadeira vacina aí diante da pandemia, ela já vem dentro de nós. A verdadeira vacina que nos imuniza contra todos esses males do mundo é o amor. Nós fomos criados por amor e para amar. Se Deus é amor, como disse o apóstolo João, nós somos amor também. Filhos do amor, amor somos. Então é isso, né? O pensamento é isso, e ele é um fator decisivo em tudo na nossa vida, né? Se nós pensamos bem, como nós dizemos na doutrina espírita, né? Diga-me o que pensas e te direi com quem andas. Através do pensamento, nós atraímos o bem ou o mal para junto de nós. Então, precisamos cuidar da nossa casa mental, como também recomenda André Luiz. É isso. Não sei se esclareci, se era isso que você queria. Maravilha, com essa bibliografia toda aí que você já deixou para a gente. Nossa, beleza. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário para o Manuel, antes da gente encerrar? A Letícia tinha feito uma pergunta, ela escreveu aí. Mas parece que ela escreveu que já estava explicado, que ela já tinha entendido com a explicação que eu tinha dado. Tá. Mas fica à vontade. Não, é mais uma pergunta. À medida que a gente vai evoluindo, porque temos a Trindade, né, universal. Isso. À medida que a gente vai evoluindo como espírito, lá nos mundos perfeitos, a minha pergunta era, a matéria deixa de existir, só fica mais o mundo espiritual, ou a matéria sempre vai continuar existindo, só de uma outra forma? E aí eu acredito que a resposta já foi dada, que o fluido cósmico, sendo matéria, sempre vai existir, só que a qualidade que vai mudar, né? Assim, imagino que nos mundos... exatamente. Olha, questão 186 do Livro dos Espíritos.
há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, só tem por envoltório o perispírito? Pergunta de Kardec. Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Eis então o estado dos espíritos puros. Então, quando a gente puder ver um espírito puro, a gente vai ver a luz. Num capítulo do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, o capítulo chama-se Kardec e Napoleão. É uma reunião no mundo espiritual, uma reunião notável, né? Espíritos, figuras da história humana, desde o Império Romano, né, até século XVIII, estão todas ali, num determinado edifício monumental no espaço, construído, né, segundo aquela arquitetura greco-romana, antiga, dos templos, aquela coisa lindíssima. O espírito Napoleão do Bonaparte é levado até lá, porque ele era, então, a reencarnação de Júlio César, o general romano, não é? Que depois se tornou um imperador, um ditador, na verdade, e ele que foi aquele que venceu os gauleses, né, nas Galhas, no século I a.C. Na época, possivelmente, em que viveu Allan Kardec nas Galhas. Então, eles mantinham uma ligação, esses dois espíritos. Napoleão está na Terra e começa a repetir todas aquelas aventuras de Júlio César, tentando conquistar a Europa toda, né? Foi até a Rússia. Né? Aí ele é levado no mundo espiritual, então lá, tal, aguardando, vem uma entidade. Quando aqueles que estão ali, digamos, mantendo o espírito Napoleão ali para ele receber uma orientação, eles olham, vem vindo como se fosse uma estrela cadente. Era uma luz intensa que vinha descendo. E quando chegou bem perto, essa luz se transformou, não é? Ou seja, adotou a forma humana. E esse espírito, que era um espírito superior, evidentemente, era só luz, você só via a luz, você não via o corpo espiritual dele, inicialmente. Ele, então, se materializa com o seu corpo espiritual, evidente, no mundo espiritual, e vem dar uma advertência para o Napoleão, porque ele não estava cumprindo a missão dele. E esse mesmo espírito encarna algum tempo depois. Isso aconteceu em 31 de dezembro de 1799. Praticamente 5 anos depois, esse espírito de luz reencarna em Lyon como Hippolyte Léon Denisard Rivaio. A ligação entre Allan Kardec, o druida gaulês, e Júlio César se repetia naquele momento. Eram espíritos que vinham juntos, a gente não sabe de onde, possivelmente de Capela, não sei, de algum lugar. Esses espíritos tinham uma ligação em comum, né? E é interessante, tanto que o Napoleão comprou um terreno lá na França, naquela época, para fundar para construir um cemitério. E ele prometia, né? Era pouco longe da cidade. A cidade de Paris era pequenininha naquela época, não é o que é hoje, né? E o cemitério era um pouco distante da cidade em si, e ele prometia que seria sepultado lá, os seus generais também, né, para captar a simpatia do povo, né, para que eles comprassem um terreno lá no cemitério, um túmulo. Né, e só que ele morreu, quando ele morreu, né, ele não foi levado para esse cemitério. O corpo dele está no Panteão dos Heróis, em Paris, né? E quem foi para esse cemitério? Allan Kardec. É o cemitério Père Lachaise. O terreno foi comprado por Napoleão, desse Père Lachaise, que era um padre, né? Era um religioso. Por isso, Père, pai, padre.
Então, a ligação, né, entre os espíritos assim, ela se perpetua no tempo, né? Quando há uma ligação de amor, de afinidades, ela se perpetua. Por isso, o Leon Denis disse: nem o problema do ser, do destino e da dor. Outra obra que precisa ser lida, estudada, o amor é a força das forças, o vínculo supremo que nada é capaz de destruir. E eu completo: nem a morte. É isso. Obrigada, querida. Mamãe, você quer comentar alguma coisa antes de encerrar? Posso falar? Claro, fica à vontade. Obrigada, Manuel, pela linda aula. Estou impressionada com a sua memória, parece um computador, lembra no título, datas e nomes. Pega o livro lá da estante, abre na página certa, a gente fica assim, uma santa inveja. O que eu queria te perguntar é, existe uma possibilidade da turminha americana comprar o seu livro? Ele está à venda na Amazon, por exemplo? Lúcia, eu, para ser sincero, não sei. Tá, na Livraria da Federação, sim, né? Com certeza, mas na Amazon, não sei. Precisaria ver. A federação para lá é só com o portador. Não. Então, eu vou prometer para a perguntar aí, para a federação. eu vou mandar um livro seu para a biblioteca lá do centro. Tá bom. E, se possível, de imediato, ou assim como você puder, você poderia fotografar o índice do seu livro, Deus, Espírito e Matéria, para eles conhecerem o conteúdo e já irem sonhando com a leitura? Pode ser? Bom. Eu vou pegar a edição nova, né, que eu tenho e fotografo, que ali tem uns novos capítulos que não tem na primeira edição. Né? E aí eu ponho aí no grupo. Tá ótimo. Bom? Muito obrigada, viu? Eu adorei, no passado, de dar aulas sobre o seu livro, lá no nosso curso de filosofia, e tenho registrado no meu coração, com muito carinho, que, sem dúvida nenhuma, você é o meu filósofo predileto. Viu? Você é um amor, atualidade. uma amiga muito querida. Acho que a nossa ligação vem de muito longe, viu? Claro. Da amizade. Tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço. Então, assim, muita gratidão pelo seu tempo, pela sua pesquisa, ter a chance de dividir conosco tanta coisa para digerir aqui. Então, nesse instante, nós vamos acalmando mais uma vez os nossos corações, nos ligando aos nossos mentores, agradecendo pela presença amiga do Manuel aqui conosco, nessa manhã, por tudo aquilo que ouvimos, aprendemos, pedindo ao Mestre Jesus que abençoe o seu trabalho, todas as sementes que ele planta e distribui, que elas possam florescer e alimentar outras tantas almas. Vamos pedindo, Senhor, pela paz no mundo, pela paz que começa no nosso lar, por todos aqueles que sofrem e não entendem o porquê. Vamos agradecendo pela oportunidade bendita da reencarnação. Nos abre as portas do recomeço, dessa amnésia santificada, nos permite recomeçar sem os laços de dor do passado. Nesses reencontros que nós temos nessa vida, como o Manuel falou, entre familiares e amigos, que nós possamos, Senhor, escrever uma história de amor, de compreensão, de tolerância, de harmonia. Que nós saibamos usar os talentos que recebemos
não só em nosso benefício, mas em benefício de todos, fazendo desse mundo um lugar melhor para todo mundo. E assim nós vamos agradecendo a equipe espiritual que também acompanha o Manuel, o diretor dessa casa, que sempre nos protege, nos inspira, dizendo graças a Deus e graças a Jesus.